A palavra da vida foi manifesta na carne, conforme aprendemos em 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 10. Esse texto, ele é um trecho que fala sobre a natureza de Cristo, ou seja, o Filho de Deus, que também é Deus, e a importância da comunhão com o Pai. Cristo sendo esse elo perfeito, ele se encarnou na plenitude dos tempos para concluir a obra de redenção. A obra do Pai, que é salvar a humanidade. Então, no primeiro versículo diz assim: o que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida. Então, João começa destacando a veracidade e a realidade de sua experiência com Cristo. Ele se refere a Jesus como verbo da vida, uma expressão que lembra o início do Evangelho de João, onde ele afirma que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João fala da experiência pessoal de ver, ouvir e tocar Jesus, que evidencia a realidade física e histórica de Cristo. Então, o verbo de Deus significa que Jesus, ele marca o tempo de Deus, o início de todas as coisas que foram criadas. Então, tudo aconteceu depois que Jesus, ele é revelado da criação de Deus, Conforme lemos em Salmos 2:7 e Hebreus 1:5 diz que tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, nesse momento começa o tempo de Deus em Cristo Jesus. Por isso que ele é o alfa e o ômega, o início de todas as coisas acontecidas e também o fim de tudo, que vai concluir toda a obra de Deus. Segundo versículo diz: porque a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e se manifestou a nós. Então, João está afirmando aqui que a vida eterna, que é Jesus Cristo, foi revelada a eles, ou seja, os apóstolos, de forma tangível. A vida eterna que estava com o Pai foi manifestada aos homens através de Jesus. Então, João, ele testemunha essa verdade e compartilha com os crentes, anunciando a vida eterna. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João, ele está dizendo que o propósito de compartilhar o testemunho de Cristo é que os crentes podem ter comunhão com ele e com os outros membros da igreja. A verdadeira comunhão cristã é baseada na relação com Deus Pai e com Jesus, o seu Filho, que é o fundamento da unidade entre os cristãos. Versículo 4: estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então, João, quando ele escreve essa carta, é para que a alegria dos crentes seja plena. A verdadeira alegria vem da comunhão com Deus, da certeza da salvação em Cristo e da vivência dessa relação. Versículo 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, João começa a explicar quem é Deus, dizendo que ele é luz. É um símbolo de pureza, santidade e verdade. A luz de Deus revela a verdade e afasta as trevas do pecado. Em Deus não há nenhum mal, mentira ou erro, ou seja, não há sombra de variações em Deus. 1 João 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, João aqui está advertindo que nós não podemos afirmar ter comunhão com Deus se nossas vidas estão em pecado, ou seja, se estamos debaixo das trevas. Porque se vivemos em desobediência à vontade de Deus, estamos mentindo ao dizer que temos uma verdadeira relação com Ele. A verdadeira comunhão com Deus exige um viver em conformidade com a sua verdade. Então, aquele que anda com Deus, que caminha na presença do Senhor, tudo ali é exposto, a transparência. Mas aqueles que dizem viver uma vida com Deus, mas não existe clareza no seu modo de viver, há obscuridade,
Isso significa que ele não está vivendo plenamente na luz de Deus, porque nele ainda existem as sombras do pecado. E as sombras do pecado têm feito essa separação entre ele e Deus, e ele nunca consegue chegar ao pleno conhecimento de Cristo, porque ele se deixa ficar completamente envolvido nas trevas. E tudo isso por quê? Porque ele está rejeitando o Filho. Quem rejeita o Filho de Deus não tem Deus, porque não tem como ter Deus e não ter o Filho. Assim a própria palavra nos ensina. Então, João ensina que se vivermos de acordo com a verdade de Deus, andando na luz, então teremos comunhão uns com os outros, né? E a purificação dos nossos pecados é garantia pelo sangue de Jesus. A luz representa a santidade de Deus. Somente por meio de Cristo temos o perdão dos pecados. O texto fala que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ao versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João afirma que ninguém pode afirmar que não tem pecado. Se fizermos isso, estamos nos enganando. Todos pecam e é importante reconhecer nossa necessidade de perdão e purificação. É interessante notar aqui que aqui fala sobre a fragilidade humana, né? Mas o cristão não deve viver no pecado, porque aquele que anda no pecado, ele não tem salvação, entende? Então aqui, o pecado é algo que acontece na vida do cristão por causa das suas fragilidades. Mas ele imediatamente tem que se corrigir diante de Deus. O Espírito Santo, ele faz aquela sinalização, né, mostrando que, olha, sua atitude está errada diante de Deus. Então, nesse momento, o cristão precisa vencer aquele pecado. Tá? Então isso precisa ficar bem claro, porque as pessoas ficam achando que isso é justificativo para viver no pecado, e não é nada disso. A Bíblia não está falando que a gente tem que ficar no meio do pecado, na lama do pecado, não, nada disso. Temos que identificar aquela obra de pecado e fugir disso. Clamar para que o sangue de Cristo nos purifique. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse versículo revela a fidelidade de Deus em perdoar os pecados de quem os confessa. Quando reconhecemos nossos erros e nos arrependemos, Deus, que é fiel e justo, nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Então, a confissão dos pecados é um passo essencial para restaurar a comunhão com Deus. Tá? Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui João reforça o ponto que ao afirmar que não temos pecado, estamos contradizendo a palavra de Deus, que afirma que todos pecam e precisam do perdão de Deus. A negação do pecado é uma negação da própria verdade que Deus revelou. Então o apóstolo aqui nesse texto está enfatizando a realidade de Cristo, a importância da comunhão com Deus e também de uns com os outros. A necessidade de confessar os nossos pecados para receber o perdão de Deus. E a luz de Deus revela a verdade e a santidade. Somente vivendo em conformidade com essa luz, podemos ter a verdadeira comunhão com Ele e com os outros crentes. Então, nós precisamos fazer com que a nossa vida venha para a luz, para que as nossas obras sejam manifestas. Tudo aquilo que existe em nós, que nós queremos esconder, isso significa que a luz de Cristo não penetrou os nossos corações. Por quê? Porque sinaliza que existem trevas, e as trevas simbolizam o pecado. E tudo aquilo que se refere às trevas precisa ser tirado da nossa vida. Então o cristão precisa viver uma vida transparente diante de Deus e diante dos homens. E isso vai refletir não só na comunhão com Deus, mas também na comunhão uns com os outros. Então você entende que muitas vezes as pessoas não têm comunhão com as outras pessoas porque ela está escondida nas trevas? Então a luz
de Cristo, ela é manifesta em nós. E isso faz com que venhamos a viver uma vida sincera. E tudo que Deus deseja é que sejamos sinceros em sua presença. A sinceridade chama a santidade, a busca pela presença do Senhor e a comunhão perfeita com Deus que acontece através de Jesus Cristo.